Tomamos a vossa atenção que todas as nossas dicas e opiniões se baseiam exclusivamente na nossa experiência pessoal. Daquilo que vivemos, observamos e sentimos nas nossas viagens. Não queremos, de forma alguma, que sejam tomadas como uma verdade absoluta, pois cada experiência é naturalmente subjetiva. O preço da gasolina e do gasóleo é consideravelmente mais barato do que aqui em Portugal. Regra geral, há bastantes postos também. Só há também a gasolina simples, 95, Sim, e gasóleo simples. geralmente. Não há os aditivados e as coisas todas que há cá. Geralmente é a gasolina simples e E o gasóleo. gasóleo simples. Pronto, embora de facto haja esta abundância de postos, o que muitas vezes também pode acontecer é não haver gasolina. Ou as bombas estarem avariadas. As bombas estarem avariadas. Acontecer-nos ambos os casos. As duas coisas. E pronto, terem um bocadinho de atenção naqueles trajetos em que pronto, vão para sítios mais isolados e que realmente possam não encontrar nenhum posto. Por isso aconselhamos a terem sempre uma margem de manobra, a não deixarem o depósito chegar à reserva ou até perto da reserva. Nós aconselhamos, pelo menos foi isso que nós tentámos fazer, quando a mota chegava sensivelmente a 1/3 da capacidade do depósito, procurávamos uma bomba para testar. Tendo em conta lá está, porque nem todos os postos estão a funcionar, nem todas as bombas têm gasolina. Eu acho que é raro. Na realidade total é raro, mas existe. E se nós vamos a contar e estamos a deixar aquilo sempre para o limite, mais 100 km, mais 10 km, mais 50 km, corremos o risco de ficar apiado, e isso logicamente não é agradável. Efetivamente, no nosso trajeto, ou seja, no nosso trajeto que fizemos por Marrocos, o sítio mais, digamos assim, mais arriscado, mas nós sabíamos isso, porque no planeamento apercebemos disso, era o trajeto da R703 a Godal e a Godal 704, em que há ali sensivelmente 200 km em que não há nenhum posto de combustível. Portanto, tivemos que abastecer o mais perto possível da 703 para eu ter a noção, e é importante nós conhecermos a nossa moto, sabermos o que é que a moto vai gastar. Nós vamos estar a rodar em altitude, portanto a moto vai fazer mais esforço, vai gastar mais. Portanto, é bom a gente conhecer a nossa moto para ter noção. Mas o que nós aconselhamos é efetivamente a moto chega aí a 1/3 de depósito e vocês mal consigam, mesmo que sintam que a vossa moto é muito poupadinha e que ainda dá para andar 150 km. Não arrisquem. O nosso conselho é a testar. Em quase todos os alojamentos nós tivemos um pequeno almoço incluído. E eram bons pequenos almoços, com fruta, com pão, com os crepes marroquinos deliciosos, com doce, com mel, com azeitonas. Das melhores azeitonas que nós comemos. Pelo menos que eu comi, acho que a Cláudia também é da mesma opinião. E então, nesses dias, acabávamos por não almoçar à séria, depois éramos capazes de comer alguma coisa à meia da tarde, de parar para comer um snack. Nos hotéis, geralmente jantávamos nos hotéis, porque a maior parte dos hotéis onde nós estávamos tinham um jantar, tinham um restaurante. Sim, fora das cidades.
Pronto, porque nas sim, cidades sim, sim. há facilidade, há supermercados, também chegámos a comprar coisas em Nas cidades até há supermercados. McDonald's e há Kentucky Sim. Fried Chicken. E, Portanto, e restaurantes e pronto, é fácil. não, estamos a falar Nos no sítios assim mais isolamento. isolados, No pronto, isolamento. não há muito por onde escolher. No Real Marrocos. Sim. E em quase todos os hotéis eles servem refeições e foi o que nós fizemos, não é? Os jantares, também os preços foram semelhantes em quase todos. Sim, 10 euros, Sim. 9, 10, 11 Sim. euros o máximo. Sim. Portanto, Sim, eram os 100 dirhams por pessoa. Sim, um jantar com entradas, o prato principal Fruta. e fruta. Os doces até nem Não. é muita coisa, é mais a fruta, a melancia, Melão. melão. Sim. 10 euros por pessoa, Sim. são bem servidos, sempre com salada, Sim. com uma salada de tomate picado. Comemos tagines, comemos espetadas também, que são muito boas. Eles, na minha opinião, tratam um bocado mal a carne, porque eles grelham a carne na chama. Esturricam. Na chama. Okay. Nós grelhamos a carne na brasa e eles grelham a carne no fogo. E pronto, não é a coisa que mais me agrada, mas eu acho que eles tratam mal a carne. Mas comemos quase sempre a comida típica marroquina, não é? As tagines que nós comemos, tagines de frango, comemos cuscuz, comemos tagine de carne de vaca. Todas elas estavam maravilhosas, eram muito boas. Eles não, como nós, eles não abusam do sal. Portanto, geralmente as coisas até estão mais para o insosso do que para o salgado. Tem outras especiarias. E eles usam mais especiarias do que sal, ao contrário de nós, que usamos muito mais sal do que especiarias. Portanto, quem gosta da comida com sal apurada vai ter alguma desilusão. Bom, então pronto, pede o sal. Habituas-se. Pede o saleiro. Ao fim de uma semana estão habituados. As azeitonas são espetaculares. Para quem gosta de azeitonas, foi das melhores azeitonas que eu já comi até hoje. Ficámos fãs dos crepes deles, dos crepes marroquinos, que não têm nada a ver com os nossos crepes. Sim. São uns crepes tipo folhados, assim, uma cena diferente. É meio crepe. Tem um nome, mas esqueçam, não consigo dizer o nome. É o semen e uma outra coisa. Há outros. Pronto, agora, em relação a cuidados com a comida, pronto, tivemos o cuidado de beber sempre água engarrafada. Isso é fundamental. Não beber bebidas que tivessem gelo. E depois, as saladas, pronto. Confesso, mais eu até que arrisquei e comi sempre saladas, até porque as saladas de tomate são espetaculares. Felizmente, correu tudo bem, não tivemos problema nenhum. Eu, para os últimos dias, já comecei a picar a salada. Pois. Mas eu tinha algum receio. Foi vendo como é que eu reagia e como correu bem. Não é nada agradável jantar a conduzir a moto com calor, e 300 km ou 400 km e com cólicas e com vontade de coisa. Sim. Outra coisa que nós fizemos foi levar umas coisas embaladas, umas conservas e umas comidas embaladas, daquelas tipo desidratadas. Pronto, levámos, assim, não fosse irmos lá para o fim do mundo e não encontrar nada, mas havia sempre alguma coisa, derrascávamos sempre. Portanto, o chá deles. Come-se bem. O chá deles é maravilhoso. Sim. Agora, eles fazem o chá de duas formas. Fazem com as folhas. Com as folhas de menta fresca. E fazem com a menta seca. A menta seca é amarga. Sim. Mas o outro com as folhas, para o meu gosto, é maravilhoso e tenho umas saudades enormes de beber um chá de menta com folhas marroquino. Mesmo no calor. Mesmo no calor. As estradas na generalidade são boas. Bom piso, boa largura, estradas largas.
as estradas mais complicadas que apanhámos foi dentro de algumas localidades, mais no interior, em que é terra batida. Ou seja, se for preciso, há uma via principal que atravessa a localidade, que é a alcatroada. Mas tudo o resto... Mas mais nenhuma é alcatroada. Todas as outras transversais é terra batida. Mas isso, essencialmente, nas terras mais isoladas. Nas médias e grandes cidades, as estradas estão todas bem alcatroadas, com muitas manchas de gasóleo e óleo, porque os carros, o parque automóvel marroquino, não se pode dizer que seja o mais atualizado, e acho que eles não têm inspeções periódicas como nós temos aqui. Eu não acredito que tenham. Sim, mas as estradas são até porque percebe-se que está a haver um grande investimento. Sim, aliás, há obras ainda em muitas obras. Sim, em muitos sítios há obras que estão a reabilitar, fazer estradas novas. Portanto, no geral... E em relação às estradas marroquinas, o perigo das estradas não é as estradas em si, mas sim a condução dos marroquinos. A condução dos marroquinos é uma condução sem regras. Pronto, como nós estamos aqui habituados a regras, apesar de muitos de nós não as cumprirmos, mas acho que em regra geral cumprimos. Lá a regra é não cumprir. É não cumprir a regra. Pronto, é fora de mão, sim. É circular fora de mão, é fazer curvas fora de mão. Não há traços contínuos, não há prioridades. Connosco correu bem. Nas grandes cidades temos que ter uma grande confiança e uma grande assertividade na nossa condução. Não podemos hesitar, porque senão somos completamente engolidos pelos outros, sim. pela confusão e pela maralha toda, e isso ainda nos provoca mais hesitação e mais... Portanto, para avançar, cai o verde e a gente acelera, e temos que acelerar primeiro que eles para arrancar à frente aquela gente toda, e quanto mais longe deles, melhor. Pronto. E depois estarmos sujeitos a fazer uma curva e vir um fora de mão, muitos animais na estrada. Até na autoestrada, rebanhos de burros nas bermas e nas estradas, os chamados 4x4 berber. 4x4 berber. Burros, cabras, ovelhas. Nós na autoestrada, no penúltimo dia de Marrocos, na autoestrada para Tanger, na autoestrada nós íamos, não sei, íamos à velocidade legal. E por acaso olho para baixo para olhar para o GPS, daquelas coisas normais, pronto. Quando olho para a frente vejo um rebanho de ovelhas a passar em estrada. E pessoas na autoestrada também. Pronto, e pessoas nas bermas da autoestrada. A pedirem boleia. A apanharem carrinhas, porque as carrinhas apanham pessoas, fazem táxis e de autocarros, mas param em todo lado, quer dizer... É conduzir com os olhos bem abertos. Sim, é conduzir com atenção reforçada, porque há uma série de perigos que pode aparecer assim de repente e de forma completamente inesperada. Portanto, é ter atenção. Nós temos a noção, ou ficámos com a noção, que viajar para Marrocos já foi mais barato. Ainda assim... Inclusivamente porque esta viagem estava programada em 2020. E tínhamos tudo planeado, inclusive já tínhamos os ferries pagos e uma série de hotéis pagos. E notámos a diferença. De mais cerca de 20%. Nos alojamentos, por exemplo, nós notámos... Nos ferries. Nos alojamentos foi comum estarem mais caros. Ainda assim, é francamente mais barato do que na Europa, ou mesmo em Portugal é muito mais barato. Lá está, as estadias ainda se encontram coisas francamente baratas, não é? Como nós já dissemos, tivemos uma noite com um pequeno almoço por 20 euros, portanto, barato. E não é uma tenda. Sim, um bom quarto, com casa de banho, com um bom pequeno almoço. Não se consegue isso. Portanto, 20 euros
é muito barato. E pronto, a gasolina também é mais A barata. gasolina é em média. Porque obviamente, Cada posto, cada sim, posto tem mas também um não preço diferente, mas em variava. média, comparado com Portugal, na altura que nós fomos, Sim. é sensivelmente 35 cêntimos mais barato em Marrocos. É 95, a gasolina é 95. A alimentação é substancialmente mais barata. Nós jantamos um bom jantar ou almoçamos um bom almoço por 10 euros. Portanto, em Portugal já é Em difícil. restauração, por exemplo, no supermercado, Sim, a restauração. Sim. os preços no supermercado não são mais baratos do que cá. Curiosamente, nós até ficámos um bocado surpreendidos porque os preços, em algumas coisas, até coisas mais caras. Mas lá está, na restauração e fora dos grandes centros, é francamente mais barato. Não tem nada a ver. Sim. Nós tínhamos um orçamento inicial, mas excedemos ligeiramente o nosso orçamento e a viagem, no total, ficou em cerca de 1.700, 1.705 euros. Depois também vamos pôr um gráficozinho só para vocês terem a noção do que é que gastamos no alojamento, na gasolina, pronto, por categorias, vá. Mas pronto, ainda em uma viagem com esta duração, pronto, é um valor simpático. Ainda é um valor simpático. Ainda é um valor simpático. Sentiste insegura alguma vez? Não. Em momento algum, nós sentimos insegurança nesta viagem em Marrocos. Era O grande medo. o grande medo, sim, e acho que é um grande medo de muita gente, segundo as conversas e as perguntas que nos fazem. Lembro que nós fomos sozinhos, Sim. não fomos em grupo, fomos só nós dois. Tudo tranquilo. E em momento algum sentimos insegurança, tanto no isolamento do deserto, como na altitude do Alto Atlas, como nas grandes cidades de milhões de pessoas, nunca sentimos insegurança. Obviamente que de certeza que haverá roubos e criminalidade, como há em todos os países e em todos os locais. Agora, aquele quase estigma que existe dos países árabes e dos países africanos, nós não o sentimos. Nós tivemos sempre à vontade, dentro, obviamente, das regras claro. dos procedimentos e das regras que tanto tivemos para Marrocos como tivemos em França quando fomos à Normandia o ano passado, ou quando fomos à Escócia. Portanto, não mudou nada na nossa forma de estar. Em relação, por exemplo, à moto e à segurança da moto, de poder ser Nunca roubada. houve nenhum stress, nunca ninguém tocou na moto. Na maior parte dos sítios onde ficámos não eram garagens fechadas, eram parqueamentos. Posso-vos dizer que foi o primeiro sítio em que nós deixámos na moto os capacetes e os blusões na moto. Para irmos visitar. Sem estarem presos em cima da moto. Para irmos visitar alguma coisa. Por exemplo, em Volubilis. Volubilis, sim. E o Aipenadu. Deixámos em cima da moto. Primeiro que estava um calor terrível. Também só por isso é que deixámos. E o vigilante, entre aspas, do parque de estacionamento meteu-nos tão à vontade e obviamente também ver outras motas estacionadas lá ao nosso lado, também com os capacetes e com os blusões, deixou-nos alguma à vontade para fazer o mesmo. E deixámos o blusão, deixámos o capacete, obviamente o meu telemóvel e a minha carteira com os meus documentos e o meu dinheiro vai sempre comigo. Mas de resto ficou tudo em cima da moto. E nós, passado uma hora de visita, ou 40 minutos, ou uma hora e meia, chegámos à moto e estava lá tudo. E isto a troco
de 10 dirhams, Sim. de 20 dirhams, que é 1 1 ou 2 euro, euros. 1 euro, 2 euros que se dá ao vigilante e ele encarrega-se de guardar as nossas coisas e acredito sinceramente que o guarde à séria. Sim. Pronto, não deixa ninguém mesmo mexer naquilo. Portanto, não se assustem ou não deixem de ir por pensarem que há uma grande insegurança ou que há criminalidade. Nós nestes dias todos vimos uma zaragata, assim, uma coisa, mas nada de especial. Portanto, não é obviamente, preocupante. quando se anda na Medina, quando se anda no meio de uma série de comerciantes em que eles nos estão a assediar porque toda a gente quer vender alguma Sim. coisa, vêem-nos a nós, sabem, vêem-nos como euros. Claro. No fundo é isto. E estão-nos sempre a assediar a querer vender alguma coisa. Uma coisa que nós nunca deixámos fazer é não agarramos nada e nunca deixámos que eles nos metessem nada nem ao pescoço, nem no pulso, nem na mão. Porque a partir desse momento, depois se calhar é muito mais complicado nós nos livrarmos deles. Sim. Portanto, é continuar a andar, eles falam connosco, venha cá, isto, aquilo, a gente sempre a sorrir, sim, sempre com um ar simpático, educados, obrigado, mas firmes no não. Obrigado, sempre a andar e a coisa corre connosco. Não foi espetacular. O que é que gostamos mais? É uma pergunta difícil de responder, porque de facto Marrocos surpreende-nos e surpreendeu-nos muito, e é um país tão rico, uma diversidade, tanto a nível natural, não é, das paisagens naturais, como a nível cultural, que é difícil de responder. Ficámos logo à partida boquiaberto, espantado com a imensidão, pronto, a grandiosidade das paisagens foi uma coisa que é mesmo ficar de boca aberta e depois é tudo tão diferente que... Então... Não, só verifiquei que tinhas pintado as unhas. Sim, continua. Sim, é um país riquíssimo em termos geológicos, é impressionante. E é o que a Cláudia estava a dizer, é uma imensidão, a gente olha... E parece que não vai acabar. Os meus olhos não estavam habituados a um horizonte tão longe, tão longínquo. É uma coisa imensa. Sim. É mesmo sentir-nos uns pontinhos, umas formiguinhas lá no... Há alturas que parece que estamos num planeta completamente diferente. Sim. É impressionante. Depois, é claro, a parte em termos culturais também é fenomenal e todo o movimento, toda as cores, os sons, por exemplo, nas Medinas, né, os mercados, aquilo é uma coisa que é inebriante para os sentidos. Nós, se calhar, podemos dizer que os sítios assim mais remotos acabam por ser os que mais nos cativam, né? Aqueles locais mais distantes, que quase que parece que pararam no tempo. As grandes metrópoles, não sei se é pela idade, não sei se terá sido também pelo cansaço do calor, dos quilómetros. As grandes cidades, principalmente Marrakech, não foi assim quase um choque. Não deixei de gostar, obviamente gostei, voltaria lá num piscar de olhos, mas da viagem toda foi o sítio que mexeu menos comigo. Mas admito que o problema seja meu e que tenha sido por causas minhas, que implica o cansaço, o calor, muita poluição, tanto de cheiros de fumo como de ruído.
pronto, depois de estarmos uma série de dias no deserto, Sim. no Atlas, em que só se ouvia a natureza e pouco mais, foi assim também O choque. choque, tal choque. Mas, Sim, mas sim. é um país que tem muito, muito para oferecer, muito para oferecer. Tem experiências turísticas para todos os gostos. Vamos lá. Sim, 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 sem dúvida. Pois, o que estamos menos foi a poluição e foi o calor. Também cada vez menos tenho tolerância ao calor, temos tolerância Sim, ao sim, calor. é muito, Há muita torna-se gente muito que pensa, cansativo. há muita gente que pensa que é tão bom calor para andar de moto. É. Nós, como optamos por viajar e passear de moto equipados, sofremos com isso, mesmo com blusões de verão. É sempre diferente e sente sempre mais calor. Portanto, o que gostámos menos, efetivamente, foi também uma quantidade brutal de resíduos Sim, que está espalhado a poluição pela natureza. é Pela que não é, natureza deles, é que não é só nas grandes cidades, e aí muitos nas plásticos. grandes cidades então, pronto, a poluição, lá está os cheiros, em alguns sítios cheira mal, pronto, e vê-se que as ruas estão sujas, mas na natureza é um bocado chocante. Há em Sim. certos sítios Muitos que plásticos, se vê, muitos sacos, muitas garrafas. olhamos para No um deserto, campo e é sacos e sacos e sacos e sacos. Sim, sim. É um E que é bocado. engraçado que há zonas próprias onde eles se acumulam, Sim. porque são zonas muito ventosas e aquilo, de certeza Espalhado. que é arrastado pelo vento, que depois fica preso nos arbustos. Sim. E então há zonas em que nós passámos que aquilo era uma coisa impressionante, Sim. uma coisa impressionante da quantidade de plásticos, essencialmente plásticos, que estavam acumulados nestas áreas de mais arbustos, em que depois ficam ali presos, porque aquilo é arrastado pelo vento e depois fica ali preso. E são áreas bastante grandes e é bastante desagradável de ver. E depois é a questão, que também é uma coisa que não nos agrada, é a cultura da gorjeta. Sim. Eles Porque, pois, uma coisa é isso, nós percebemos que muitas daquelas pessoas vivem do turismo e vivem pronto, das gorjetas que lhes são dadas, como por exemplo os tais vigilantes dos parques de estacionamento. Pronto, e isso Mas tudo isso bem. mas isso não é gorjeta, Exato, isso é pagas por serviço. Portanto, isso não é gorjeta. sem problema. Agora, quando nós compramos um serviço, pagamos pelo serviço e mesmo assim sentimos aquela pressão para dar mais alguma coisa. Aconteceu-nos, por exemplo, na Mesquita em Casablanca, em que pagámos a visita. A visita à mesquita inclui um guia, pronto, aliás só se faz com guia, e no final da visita, e não é barato, e no final da visita a guia diretamente pediu para lhe darmos uma gorjeta. Pronto. Assim. E claro que nós, sim, isto é um bocado estranho, mas pronto. Portanto, é uma coisa que não nos agrada. Uma coisa é nós, por autorrecriação, achamos que a pessoa merece, somos bem servidos, a pessoa merece, a pessoa tratou-nos com atenção, com cuidado, bem. Sim. E não tem problema nenhum em dar gorjeta. Outra coisa é forçarem-nos a isso de uma forma um bocado forçada e deselegante. Quando, inclusivamente, e até foi onde nos chocou mais, foi efetivamente na mesquita, que não é, para a realidade marroquina, um bilhete. Podemos dizer que, acho que salvo erro, são 140 dirhams, portanto é à volta de 13 euros por pessoa, e depois no final ainda nos pedem uma gorjeta. Não. E a gente olha para o estilo da guia, a guia de certeza, temos a certeza que não é das pessoas mais necessitadas, daquelas que a gente viu em Marrocos. Sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós gostaríamos
de voltar a todos os sítios onde já fomos. Uns para repetir a experiência, outros porque achámos que não aproveitámos o que devíamos aproveitar. Portanto, a sensação que nós temos, e que conversamos até várias vezes sobre isso, é que há uma série de sítios em que nós gostaríamos de voltar. E Marrocos, sem dúvida, é um sítio que sentimos que aquele país ainda tem muita coisa para ver. Muita coisa para ver. Ficámos com essa O litoral, praticamente, noção. não vimos o litoral. Estivemos em Casablanca e em Tanger, mas mais para o sul ainda há muita coisa para ver e descobrir. Zagorá, várias pessoas, inclusive vários marroquinos, nos falaram de Zagorá, que não fomos, das dunas de Zagorá. Que são incomparáveis às de Merzouga, e de Merzouga já dizem que é espetacular. Nós adorámos, não é? Mas, é outro sítio também para visitar. E mais sítios no Alto Atlas e no Médio Atlas. E acho que há muito ainda para descobrir. Muito para descobrir e para explorar em Marrocos, sem dúvida nenhuma. E, portanto, está nos nossos planos a médio prazo voltar a Marrocos, sem dúvida nenhuma. Chegamos ao fim, então. Já respondemos a maior parte das questões que nos colocaram e outras que nos fomos lembrando. Esperamos que tenha sido útil, que tenham gostado. E ainda assim, se houver alguma questão, se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade. Vamos deixar o nosso e-mail aí na descrição do vídeo. Também podem contactar-nos via mensagem Facebook via ou Instagram, ou até através de um comentário aqui do YouTube. Portanto, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que achem que ficou mal esclarecida ou que querem esclarecer melhor, estejam à vontade, que a gente terá todo o gosto em responder. Dentro da nossa experiência, dentro daquilo que nós sentimos e vimos, responderemos de certeza da melhor e o mais rapidamente possível. Entretanto, queremos agradecer por estarem aqui connosco e por todos os comentários que vão deixando. Obrigada a todos e, entretanto, vão viajando, se possível. Se não for possível viajar a sério, vão viajando aqui com os vídeos, os nossos e de tantos outros que há aí pela net. Até à próxima e obrigada. Tchau.